Olá, aqui na terceira atividade do oitavo ano, a apostila faz uma revisão de algumas operações com números não inteiros. Tem algumas coisas que são úteis, outras coisas nem tanto, mas de qualquer maneira eu vou dar algumas dicas aqui, relembrar algumas coisas. Isso é matéria dos anos iniciais, sexto ano, a gente faz uma revisão disso, né? Mas já está aqui na apostila, vamos aproveitar e fazer uma revisão também. Ele começa aqui com a adição de frações. Adição de frações é uma coisa que é meio chatinha de fazer, né? Não tem muita aplicação, mas de vez em quando aparece, né, em questões até de ensino médio, ensino superior. É bom a gente ter pelo menos uma boa ideia de como é que faz, né? O processo é o seguinte: quando você tem denominadores diferentes, você tem que deixar esses denominadores iguais, achar frações equivalentes. Quer dizer, esse valor dessa fração é o mesmo valor desse, né? Que representam a mesma quantidade, mas os denominadores seriam iguais. Para isso, qual é o processo? Primeira coisa é você tirar o MMC, que é o menor múltiplo comum, entre os denominadores. No caso aqui do exemplo, 6 e 4. Então você tem um processo ou você pensa qual é o menor múltiplo, quer dizer, o resultado da tabuada de 6 e resultado da tabuada de 4 que aparece nos dois, né? E o menor possível. Então se você pensar 6 vezes 2 dá 12 e 3 vezes 4 também dá 12. Então esse é o menor múltiplo comum, o menor número que é múltiplo tanto de 6 quanto de 4. Então, se você pegar 6 vezes 2, 12. Então, obviamente, 12 dividido por 6 dá 2. Observa que esse 2 ele multiplica aqui pelo 5. Então, de novo, tirei o MMC dos denominadores, deu 12. Pego o MMC, que é o novo denominador, e divido pelo antigo denominador. 12 dividido por 6 dá 2. Esse resultado eu multiplico aqui pelo numerador. 2 vezes 5, 10. Esse é o novo numerador. A mesma coisa aqui no 4. O novo denominador é 12. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 3, que é o numerador aqui, dá 9. É interessante observar que essa fração aqui representa a mesma coisa que essa daqui. Você dividir em 4 partes e pegar 3 é a mesma coisa que você dividir em 12 partes e pegar 9. Aqui, se você pegar aqui, ó, e dividir 9 e 12 por 3, vai encontrar os números daqui, ó. 12 dividido por 3, 4. 9 dividido por 3 dá 3. Quando você está com o mesmo denominador, somando frações, é só você repetir o denominador e somar os numeradores, o número de cima. Então, ele repete aqui o 12 e 10 mais 9 vai dar 19. Então, o resultado da soma dessas frações é 19/12. Volto a repetir, é um processo um tanto quanto enjoadinho, né? Você tem que treinar um pouquinho isso daí para fixar. No exemplo B, ele já pega um número com vírgula. Aí sim é uma coisa que tem bastante aplicação, tanto nos anos seguintes quanto aplicação prática, né? E você pensa, aqui tem duas casas decimais, pensa em dinheiro, R$ 2,35. Você vai somar, vai juntar com R$ 14,50. Sim, aqui não faz diferença você acrescentar um zero, porque o que é 14,5? É 14 inteiros e 5 décimos. Quando você acrescenta mais um zero aqui, não faz a menor diferença. Vai ficar 14 inteiros, 5 décimos e nenhum centésimo. Então, escrever zero nos centésimos ou não escrever nada não faz diferença. Então, 14,5 é a mesma coisa que 14,50. Na hora de somar esses números, você tem que colocar vírgula debaixo de vírgula. Observa que você acrescentar um zero aqui é facultativo, você pode botar esse zero ou não, né? Depois é só somar algarismo com algarismo, como é feito a adição normalmente. Então, o segredo, tanto para você somar número com vírgula, ponto subtrair, é colocar vírgula debaixo de vírgula, para ficar organizado aqui as ordens, décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo, unidade embaixo de unidade, e assim por diante.
Feito isso, é só adicionar. Aqui ele mistura, né, os números na forma de fração com os números com vírgula, os números na forma decimal. Ele, nesse primeira linha, opta em transformar essa fração em um número decimal, aí volta a ser o que era aqui, é só colocar vírgula debaixo de vírgula e somar. E na segunda linha aqui, ele opta em transformar esse número com vírgula em fração. Observa que aqui, como você só tem uma casa decimal, você coloca um 1 seguido de um 0 só. E aí ele vai ficar com 15 décimos, que é a mesma coisa de 1,5. Aqui eu acrescento que toda fração é uma divisão. Então, não só as frações decimais, como ele fala lá na atividade 1 e 2, mas qualquer fração. Se você pegar um numerador e dividir pelo denominador, você vai ter um número com vírgula. Então, você pode pegar uma calculadora aí para experimentar, vai pegar 15 dividido por 10. Você vai ver que dá 1,5. Então, essas frações, né, decimais ou qualquer outra fração, é só você dividir o de cima pelo de baixo, que aparece o número com vírgula, que é uma forma de você representar números, quantidades que não são inteiras, muito mais usada do que as frações. Então, se você pegar dinheiro, como eu dei o exemplo aqui, você não usa a fração, você usa número com vírgula. Se você pegar altura, se você pegar peso, a maioria esmagadora das coisas, você usa número com vírgula e não fração. Essas duas formas servem para representar quantidades que não são inteiras, né? Então, tenta focar mais no número com vírgula, né, que é melhor do que fração, que é muito menos usada. A subtração é a mesma coisa da adição. Você tem que tirar a MMC, dividir por cada um dos antigos denominadores, pegar o resultado, multiplicar e depois fazer a conta, né? Não vou repetir aqui, né, porque a gente já fez lá em cima, é a mesma coisa aqui. Número com vírgula, a mesma coisa. Você tem que colocar vírgula debaixo de vírgula. Colocou isso, aqui é interessante você colocar o zero. Se você não colocar o zero para completar, ficar com a mesma quantidade de casas decimais, fica muito difícil de operacionalizar. Então, botar esse zero aqui é mais do que recomendável, é quase primordial. Para você fazer aqui de zero, não dá para tirar 2. Então, vai pegar uma unidade aqui desse 8, que é o décimo, fica valendo de 10. 10 menos 2 vai dar o 8 aqui. Então, aqui é importante você completar com esse zero. Aqui ele passa exercício, né? Chama a atenção que aqui, obviamente, não é adição, há um erro de digitação, né? Lembrando que a apostila desse ano não foi feita por a gente, quem fez essa apostila foi a Secretaria de Educação, né? Aí varia, no caso de matemática, essa apostila aqui eles pegaram do Estado, de uma apostila do Estado. Então aqui não é adição, é subtração na realidade, né? Ele pede para você executar 3 subtrações. Multiplicação. A multiplicação é mais fácil. No caso de frações, para você multiplicar frações, não precisa botar o mesmo denominador não. É direto, numerador com numerador. Então aqui 6 vezes 5, 30. E denominador com denominador, o de baixo com o de baixo. 7 vezes 4, 28. Aqui aparece muito o caso de simplificação. Como assim? Quando você tem o numerador e o denominador divisível pelo mesmo número, você pode dividir, você vai ter uma fração com os elementos menores e que representa a mesma quantidade. Cheguei a falar isso lá em cima. Então aqui no caso 30 e 28, os dois dá para dividir por 2. 30 dividido por 2, 15. 28 dividido por 2, 14. Essa fração representa a mesma quantidade que essa. E, obviamente, ela é mais simples, né? Porque tem os números menores, tanto no numerador quanto no denominador. Aqui na letra B, ele pega e mistura, né? Uma fração com um número decimal. Transforma esse número decimal em fração, como ele já tinha explicado lá em cima, e aí faz da mesma maneira aqui, né? 6 vezes 8, 48. 9 vezes 10, 90.
né? Novamente ele faz a simplificação, 48 e 90 dá para dividir por 6. Esse é o maior divisor comum dos dois. E aí, 48 dividido por 6 dá 8, 90 dividido por 6 dá 15. Para multiplicar números com vírgula, você faz muito parecido com números que não são com vírgula. Na realidade, a primeira coisa que você tem que fazer é multiplicar como se não tivesse vírgula. Esquece a vírgula. Faz de conta que é 53 vezes 61. O que você vai fazer primeiro? Multiplicar 1. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 5, 5. Depois multiplico 6, não esquecendo de deixar uma casa vazia aqui, um espaço vazio. Então, 6 vezes 3, 18. Olha onde ele botou 8. Né? Deixa uma casa vazia, uma ordem vazia aqui. Então, botou 8, subiu 1. 6 vezes 5 dá 30, com 1 que foi, né, para outra ordem, vai dar 31. Feito isso, você soma aqui pela ordem. 3 não tem com quem somar. Repete. 5 mais 8, 13. Sobe 1. 1 mais 1 dá 2. E o 3 não tem com quem somar. Repete. Observa que só depois, só agora no final, que vai se preocupar com a vírgula. Como? Você tem que contar as casas decimais dos dois fatores. Aqui no 5,3 tem o 3 depois da vírgula. Uma casa decimal. Aqui no 6,1 tem o 1 depois da vírgula. Uma casa decimal. Contando os dois, duas casas decimais. Então, a resposta tem que ter duas casas decimais. Esse 3 tem que ficar depois da vírgula. Então, o resultado é 32,33. Finalmente, a divisão, no caso de frações, né? Você transforma essa divisão, na realidade, numa multiplicação. Como? Você repete a primeira fração e inverte a segunda. O que é o denominador, o número de baixo, vem para cima. E o que é o número de cima, que é o numerador, vem para baixo, o denominador. E a divisão passa a ser uma multiplicação. Então, 5 oitavos dividido por 3 sétimos é a mesma coisa que 5 oitavos vezes 7 terços. E aí você vai multiplicar como a gente viu lá em cima. 5 vezes 7, 35. 3 vezes 8, 24. Aqui ele faz a mesma coisa, a gente transforma, né, esse número decimal em forma de fração e executa lá. A divisão com número com vírgula é uma coisa bem chatinha de fazer, né? Então, normalmente, quando você esbarra nessas situações no cotidiano, no dia a dia, você vai ter uma calculadora por perto. Em caso de concurso, normalmente eles não deixam usar calculadora. Então, você tem que saber fazer isso aqui. Mas é raro cair essas coisas em concurso, mas cai. Então, o Enem do ano retrasado, se eu não me engano, tinha questões que você tinha que usar divisão com número com vírgula. Então, é bom saber fazer também sem a calculadora. Como é que faz? Você iguala as casas decimais. Aqui, 3,525 tem 3 casas decimais. Está sendo dividido por 1,5, que só tem uma casa decimal. Então, você acrescenta 2 zeros. Já falei que aqui não faz diferença. 1,5 é a mesma coisa que 1,500, porque é um inteiro. 5 décimos, 5 décimos. Nenhum centésimo, não tem nada escrito aqui no centésimo. 0 centésimos, a mesma coisa. Nenhum milésimo, 0 milésimo, não faz diferença. E aí você depois vai tirar as vírgulas. Então observa que isso aqui passou a ser 3.525, isso aqui passou a ser 1.500. O resultado dessa divisão é a mesma coisa que o resultado desse aqui. E aí você deve saber fazer essa divisão aí, é só armar a conta e fazer. Ele passa alguns exercícios, né? Aqui no caso. O da multiplicação, novamente comete aquele erro. Ele chama de adição aqui, mas na realidade quer que você divida. Bem, é uma atividade um pouquinho longa. Nessa daqui eu não vou passar exercício complementar, não. Eu vou deixar só essa parte aí. Até mais, até a próxima.